O Inferno está lá, por Dom Giuseppe Tomazelli. Se Deus punisse imediatamente aqueles que o ofendem, ele certamente não ficaria ofendido como está agora. Mas porque o Senhor não pune imediatamente, os pecadores se sentem encorajados a pecar mais. É bom saber, porém, que a misericórdia de Deus não durará para sempre. Assim como fixou o número de dias de vida de cada homem, assim fixou para cada um o número de pecados que decidiu perdoá-lo. A quem 100, a quem 10, a quem 1. Quantos vivem muitos anos no pecado? Mas quando o número de pecados fixados por Deus termina, eles são agarrados pela morte e vão para o inferno. Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da Igreja. Alma cristã, não se prejudique. Se você se ama, não adicione pecado a pecado. Você diz: Deus é misericordioso. Ainda com toda essa misericórdia, quantos todos os dias vão para o inferno? Apresentação. Caro Dom Enzo, o livrinho que te acompanha não está mais disponível. Procurei muito, um pouco por toda parte, mas não consegui encontrar. Eu te peço um favor, você poderia reimprimir? Gostaria de guardar alguns exemplares no confessionário, como sempre fiz, para dar aos penitentes superficiais que precisam de um forte choque para entender o que é o pecado e quais são os riscos gravíssimos de viver longe de Deus e contra Ele. Com esta breve carta, recebi também o livrinho de Padre Giuseppe Tomazelli. Lá, que já conhecia e lia com grande interesse na minha adolescência, quando os padres não se envergonhavam de oferecer aos jovens leituras como esta, para fomentar neles reflexões sérias e uma mudança radical de vida. Dado que hoje, tanto na catequese como na pregação, o tema do inferno é quase totalmente ignorado. Visto que alguns teólogos e pastores de almas, há já a grave falta do silêncio, acrescentam a da negação do inferno, que ou não existe, ou se existe, não é eterno e nem vazio. Já que muitos hoje falam do inferno de forma sarcástica, ou pelo menos banalizante, pois é também e principalmente não acreditar ou não pensar no inferno, que ele planeja a vida de uma forma diferente da que Deus gostaria, e, portanto, arrisca terminá-la na ruína eterna. Pensei em aceitar a sugestão daquele padre trentista, que passa horas e horas no confessionário para dar água às almas, pura e fresca da graça perdida pelo pecado. O livrinho de Dom Tomazelli é uma pequena joia, um clássico que fez muita gente pensar e que certamente ajudou a salvar muitas almas. Escrito em linguagem simples e acessível a todos, oferece à mente as certezas da fé e ao coração fortes emoções que o deixam profundamente abalado. Então, por que deixá-lo entre os destroços de outros tempos, vítima de modismos de pensamento que não acreditam mais no que é ensinado e garantido por Deus? Vale a pena ressuscitar. E então pensei em reimprimi-lo, para oferecer uma catequese completa sobre o inferno, a todos aqueles que gostariam de ouvir sobre ele, mas não sabem mais para onde se dirigir. A todos aqueles que ouviram falar sobre isso de forma distorcida e tranquilizadora. A todos aqueles que já não pensam mais sobre ele. E por que não? Mesmo aqueles que realmente não querem ouvir falar do inferno, para não serem forçados a lidar com uma realidade que não podem deixar indiferente, e não permitir mais viver feliz no pecado e sem remorso.
Se um aluno nunca pensa que no final do ano haverá um tratamento diferenciado entre os que estudaram e os que não estudaram, não lhe faltaria um forte estímulo no cumprimento do seu dever? Se um funcionário não tivesse em mente que trabalhar ou afastar-se do trabalho sem motivo não é a mesma coisa e que a diferença se verá no final do mês, onde ele encontraria forças para trabalhar 8 horas por dia, e talvez em um ambiente difícil? Pelo mesmo motivo, se um homem nunca, ou quase nunca, pensou que viver de acordo com Deus ou viver contra Deus é profundamente diferente e que os resultados serão vistos no final da vida, quando já é tarde demais para corrigir o jogo, onde ele encontrará o desejo de fazer o bem e evitar o mal? Fica claro daqui que o ministério pastoral, que se cala sobre a aterrorizante realidade do inferno, para não colher sorrisos de piedade e não perder clientes, também agradará aos homens, mas certamente não é bem-vindo a Deus, porque é distorcido, porque é falso, porque não é cristão, porque é estéril, porque é covarde, porque se vende, porque é ridículo e, o que é pior, porque é extremamente nocivo. De fato, enche os celeiros de Satanás e não os do Senhor. Em todo caso, não é a pastoral do bom pastor Jesus, que muitas e muitas vezes falou do inferno. Deixemos os mortos enterrar os seus mortos. Que os falsos pastores continuem essa pastoral do nada. Nos preocupamos apenas em agradar a Deus e ser fiéis ao Evangelho, o que não seríamos se calássemos sobre o inferno. Este livrinho deve ser meditado cuidadosamente, para o próprio bem espiritual, e deve ser divulgado tanto quanto possível, tanto pelos sacerdotes quanto pelos leigos, para o bem de muitas almas à deriva. Esperemos que a leitura deste livro favoreça a virada decisiva para algum filho pródigo, que não pensa no risco que corre, e para alguém que se desespera da misericórdia do Senhor. E então, por que não compartilhá-lo com algum fanfarrão, que está andando alegremente e caminhando em direção à sua condenação eterna? Agradeço a você que fará a divulgação deste livro, mas o Senhor vai agradecer e recompensar você mais do que eu. Verona, 2 de fevereiro de 2001. Dom Enzo Boninsegna.